Olá! Vamos direto ao ponto hoje. Um momento fascinante e até meio contra-intuitivo na carreira do Otto von Bismarck, lá em 1850. Nossa análise vai usar uns trechos do livro Bismarck, A Arte da Dissimulação Política, para tentar entender uma jogada política dele que foi, assim, bem surpreendente na época. Exato. E o contexto é chave aqui, né? A gente está falando do parlamento prussiano. A Prússia era, bom, o Estado alemão mais forte, buscando unir os reinos germânicos. E sempre tinha aquela rivalidade com o Império Austríaco. Isso. E o debate estava quente. Ir para a guerra contra a Áustria pela unificação ou não? O príncipe herdeiro, a maioria dos parlamentares, eles queriam guerra. Já o rei Frederico Guilherme IV e os ministros dele preferiam a paz, né? É. E aí entra o Bismarck. Na época, ele era um representante jovem, uns 35 anos, já tinha fama de patriota fervoroso, defensor da força prussiana, sabe? Sonhava com a unificação e para ele a guerra parecia necessária, até meio gloriosa. É o mesmo Bismarck que depois ficaria famoso pela frase do ferro e sangue, né? Para resolver as grandes questões. Exatamente esse. Só que aí, bem no auge desse clima pró-guerra, Acontece o inesperado. isso, Bismarck vai lá na tribuna e defende a paz. Incrível! E ele chegou a falar algo como: desgraçado o estadista que faz guerra sem uma razão que ainda valha quando a guerra acabar. Algo assim. Foi isso mesmo. E para chocar ainda mais, ele até elogiou a Áustria. Foi totalmente contra o que todo mundo esperava dele. Imagino a confusão no parlamento. Pois é, confusão geral. Votos mudando. No fim das contas, a proposta de guerra foi rejeitada. E o parlamento acabou se alinhando com o que o rei queria. É muito intrigante, né? Por que ele faria isso? Um nacionalista convicto, o futuro chanceler de ferro, defendendo a paz, elogiando o rival. O que será que estava passando na cabeça dele? Olha, a análise sugere que foi um cálculo político, assim, muito astuto. Primeiro, parece que o Bismarck, apesar do discurso inflamado de antes, avaliou friamente que o exército prussiano, bom, não estava pronto. Podia perder feio para a Áustria. Entendi. Seria um desastre. Um desastre militar e político. Segundo ponto, apoiar publicamente uma guerra que provavelmente seria perdida, isso acabaria com a carreira política dele antes mesmo de começar, né? Faz todo sentido. E terceiro, talvez o mais crucial, ele percebeu que o rei, que era a fonte do poder que ele queria alcançar, o rei desejava paz. Ah, então a estratégia foi dissimular. Fingir que apoiava a paz, algo que ele, no fundo, detestava naquele momento, só para ganhar a confiança do rei. Parece que sim. Era uma aposta, claro. Uma aposta bem arriscada, né? E se não funcionasse? E se o rei desconfiasse? Era um risco, sem dúvida, mas um risco calculado. Bismarck deve ter pensado que o risco de não fazer isso era maior para as ambições dele. E a jogada deu certo. O rei ficou assim, impressionado, grato por aquele discurso vindo de alguém tido como falcão, né? E isso abriu as portas para ele. Abriu. Ele foi nomeado ministro e poucos anos depois virou premier da Prússia, o cargo máximo. E aí, com o poder na mão, Ele fez exatamente o que sempre quis. Fortaleceu o exército prussiano, metodicamente, sabe? Anos depois, foi ele mesmo quem liderou a Prússia na guerra vitoriosa contra a Áustria, unificando a Alemanha sob o comando dele. quer dizer, ele concretizou a visão de ferro e sangue, mas só quando teve o poder e as condições certas. Exato. Condições que ele mesmo ajudou a criar com aquela manobra lá atrás. Se a gente olha o quadro completo, é quase uma aula de dissimulação estratégica. Impressionante. Ele mostrou que, às vezes, parecer se aliar temporariamente com a posição contrária pode ser a melhor forma de ganhar a confiança e o poder para depois implementar sua agenda original. A chave foi a insinceridade e o timing. Porque só pedir para adiar a guerra não ia colar, né? Com todo mundo querendo o conflito. Provavelmente não. E pedir poder direto para o rei levantaria suspeitas. A máscara pacifista foi a ferramenta perfeita para enganar todo mundo naquele momento. Então, o que a gente tira disso tudo, assim? Que essa habilidade de esconder as intenções e até de usar sinais falsos na hora certa pode ser uma ferramenta política poderosa, um caminho direto para objetivos de longo prazo. É uma possibilidade forte. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Até que ponto essa capacidade de dissimular, de jogar com as aparências, é uma ferramenta, digamos, necessária para navegar na complexidade do poder e realizar grandes projetos?
Ou será que é um caminho perigoso, que acaba minando a confiança e a legitimidade da política? Fica aí a questão para a gente pensar.